Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reck, sou professor de Direito Tributário. Nós estamos aqui para fazer um curso de resolução de questões para sua prova da OAB do 27º exame. Então nós vamos pegar aqui os principais temas acerca da sua prova e o prof sempre comenta com você o seguinte: a primeira pergunta que você tem que responder é sempre a seguinte: o que essa prova quer de mim? A prova da OAB, ela tem uma característica muito conhecida, ela é contadora de histórias. Dentro do direito tributário, ela só conta historinha para a gente. Então, a hora que ela conta a história dela dentro de determinado tema, ela tem uma definição específica. Por exemplo, toda vez que ela contar uma história para você de imunidade, no final das contas você vai ver que a pergunta é: eu aplico a imunidade ou não aplico a imunidade? Toda hora que a prova contar uma história para você sobre taxa, por exemplo, nossa segunda espécie tributária, ela vai perguntar no final das contas, na maioria das vezes, se essa taxa é constitucional ou inconstitucional. Quando ela conta uma história sobre o crédito tributário, ela começa a conversa perguntando se é uma causa de suspensão, de extinção ou de exclusão do crédito. E de vez em quando ela aprofunda, pega uma causa específica inerente a esse crédito e aí ela vem discutir com você, por exemplo, uma isenção, uma anistia, e vai perguntar se a isenção pode ser atribuída por meio de um decreto, se a isenção ela pode ser interpretada extensivamente e etc. Então essa é a conversa que ela faz com você. E a hora que você ainda se norteia nos 5 principais temas, você vai de forma mais confortável para a sua prova. E o prof ainda comenta o seguinte: o melhor custo-benefício que você pode encontrar é exatamente no direito tributário, tá bom? Você tem uma quantidade de leitura muito limitada para você encontrar 5 questões lá no seu exame. Então, atenção para a leitura da Constituição Federal, lá nos 17 artigos do Sistema Tributário Nacional. Artigo 145 até o 167. 145 até o 167. 162, perdão. 145 até o 162. E aí, você vai lá para o CTN. O CTN são 218 artigos. Tem mais de 20 revogados, só que você tem um miolo ali que é a parte mais importante. Então, o miolinho, você pode dar uma olhada do 93 até o 195, 196 ali, que você tem a parte mais importante da nossa matéria. E volta e meia, a prova da OAB traz alguma pergunta sobre execução fiscal. Nós temos uma lei própria, a LEF, que é a Lei 6830 de 80. Você tem aproximadamente ali, entre os mais importantes, uns 130 artigos para você matar 5 questões na sua prova. Então, eu tenho certeza que, independentemente da sua afinidade ou da sua dificuldade, o direito tributário representa uma matéria que pode e vai te ajudar bastante lá na sua prova. Então, nós já vamos aqui direto para as questões em cima desses principais temas e dessa linha de preferência de cobrança da sua prova. Quais são os 5 principais temas? Primeiro, limitações constitucionais ao poder de tributar. Dentro do direito tributário, isso representa princípios e imunidades. Segundo tema de preferência da sua prova, responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária é o segundo. Terceiro, competência tributária. Quarto, crédito tributário. E quinto, a OAB gosta muito de taxa, a segunda espécie tributária. Então, princípios e imunidades, responsabilidade, competência, crédito tributário e taxas, ok? Claro que ela pode cobrar além disso aí, mas a gente tendo esse norte aqui, nós já vamos bem. Então vamos pular lá já para a nossa primeira questão. Nós vamos dar uma olhada aqui, inclusive uma questão muito parecida com o que a prova da OAB cobrou há alguns exames atrás. Então olha só, na verdade há 2 exames atrás. De acordo com a Constituição Federal, o ITR é um tributo de competência da União, mas 50% do produto da arrecadação pertence aos municípios. Caso, porém, um município brasileiro opte por fiscalizá-lo e cobrá-lo na forma da lei, sem reduzir o seu montante e sem adotar qualquer outra forma de renúncia fiscal, caberá a esse município a integralidade do produto de sua arrecadação. Ciente disso, em dezembro de 2015, o município brasileiro celebrou convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, que lhe delegou as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários e de cobrança do ITR, abrindo mão também de eventual competência supletiva da União para fiscalizá-lo e cobrá-lo
enquanto o referido município mantivesse observância de todas as regras legais e de todas as cláusulas do referido convênio. Com base no CTN, o sujeito ativo da obrigação tributária principal relativa ao ITR incidente sobre as propriedades territoriais rurais localizadas nesse município será: letra A, apenas o município; letra B, aquele que for indicado como sujeito ativo no convênio firmado entre União e município; letra C, apenas a União; letra D, a União em relação a 50% dos créditos tributários constituídos nesse município, e será o município em relação aos outros 50%. Bom, alguns detalhes aqui, gente. Essa é uma questão que está lá no nosso terceiro tema de preferência, competência tributária. E toda vez que a gente fala de competência tributária, a gente começa fazendo um paralelo, porque 70% das questões da sua prova estão em cima desse paralelo, que irá naturalmente responder esse tipo de exercício para você. E o paralelo é o seguinte: competência tributária versus capacidade tributária ativa. Competência tributária versus capacidade tributária ativa. Pela história que ela te contou, você viu aí que o dualismo de informação que ela acaba trabalhando estaria sobre a delegação de competência ou da delegação de capacidade. Então é isso que ela costuma fazer. E vamos fazer um desenho bem tranquilo aqui para você entender um pouquinho essa ideia. Nós temos aqui então, como eu disse, competência tributária versus capacidade tributária ativa. Isso aqui está lá no artigo 7º do CTN. Não deixa esse negócio de confundir, tá? Quando a prova pergunta para você se tem capacidade tributária ativa, a capacidade tributária ativa é o poder que o ente tem para ser sujeito ativo na relação entre fisco e contribuinte. Então fica assim, gente. Nós temos aquelas 5 espécies tributárias, vou colocar aqui no cantinho, que você já conhece. Nós temos impostos, abreviado, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Aqui estão nossas 5 espécies tributárias. E aí, a gente já sabe que a Constituição Federal, ela não cria tributos. Ela dá um poder para que os entes tributantes, que são só 4, né, nós já conhecemos, União, Estados, municípios e DF, para que eles instituam esses tributos, um imposto, uma contribuição de melhoria e etc., tá? Para que institua qualquer um desses. E assim, já sabemos que no direito tributário a coisa só funciona por meio de lei. Ele precisa de uma lei para poder instituir, por exemplo, um imposto, uma contribuição e etc. Então, a primeira informação, que a Constituição não cria tributos, ela entrega poder para que os entes tributantes o façam. E aí, dentro dessa ideia de entrega de poder, é o que nós conhecemos por competência tributária. Então, a competência tributária é o poder que os entes tributantes têm para criar os tributos que estão enumerados na Constituição. Vejam eles aqui. Só que, consequentemente a essa criação, ele arrecada e ele também fiscaliza esse tributo. Então, especialmente para criar e, posteriormente, arrecadar e fiscalizar. Aqui embaixo, na capacidade tributária ativa, nós temos o poder que os entes tributantes têm tão somente para arrecadar e fiscalizar esse tributo. Deixa eu ver se eu acho uma cor diferente aqui. Vou pegar outra canetinha aqui, não tem problema. Só para você ser bem observador. Por quê? Porque quem tem competência, gente, tem capacidade tributária ativa, veja aí. Mas nem sempre quem tem a capacidade tributária ativa tem a competência, tá bom? Então é o poder que os entes tributantes têm para criar, arrecadar e fiscalizar esses tributos. E dentro dessa história que a prova conta, eu peço para que você lembre um monte de is, porque a prova vai ficar aqui para você. Competência delega, capacidade delega. Na competência tributária, você vai lembrar um monte de is, porque ela é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. O que quer dizer que do jeito que a Constituição deu, tem que ficar. Um exemplo, se a Constituição deu
O imposto sobre grandes fortunas para a União, lá no artigo 153, inciso 7, é só a União que pode criar esse tributo. Essa criação é uma faculdade, tanto é que nós não pagamos o imposto sobre grandes fortunas ainda, porque a União, que é o ente competente, optou por ainda não exercitar esse poder, por ainda não criar esse tributo. Só que ela não pode virar e falar assim, olha, eu não estou a fim de criar, ou Estado X, cria esse negócio aí para mim, ou município Y, toma aqui o imposto sobre grandes fortunas, porque competência é indelegável. O jeito que deu tem que ficar. Agora, a parte de baixo, a capacidade tributária ativa, esta sim pode ser delegada. E é exatamente a delegação dos elementos da arrecadação e da fiscalização de um tributo que nós chamamos popularmente de parafiscalidade. Então vamos botar essa notinha aqui. A parafiscalidade é a delegação dos elementos da arrecadação e da fiscalização de um tributo. Então essa aqui de cima, de jeito nenhum, né? Não delega, não esquece disso aqui, do jeito que deu tem que ficar. E essa aqui de baixo pode ser delegada. Delega. Ok? Então é assim que a gente vai lembrar para resolver essa questão. E aí, o exemplo clássico que aparece na prova é exatamente esse que acabou de aparecer nessa questão. Nós temos um tributo federal, que é o ITR. O ITR, tributo da União, ele tem uma divisão de receita, repartição de receita, que está lá no artigo 158, inciso 2 da Constituição. E fica assim, ó, e cuidado para não confundir isso, gente. 50% do que a União arrecada com ITR, ela obviamente vai arrecadar tudo, né? O cara tem que pagar o tributo inteiro. 50% do que ela arrecada de ITR fica com a União. E 50% do que ela arrecada desse ITR fica com o município, certo? E aí, nós temos nesse 158, inciso 2, o seguinte, escuta bem, caso o município opte por arrecadar e fiscalizar esse tributo, ele vai ficar com 100% da receita. Aí a prova fica jogando com isso. Houve delegação de competência? Não. 100% é da receita. Receita é uma coisa, competência é outra. Então não houve delegação de competência, porque lembra, competência é indelegável. Agora, caso o município opte por arrecadar e fiscalizar, houve delegação de capacidade tributária ativa? Sim, a delegação da arrecadação e da fiscalização de um tributo, que nós chamamos de parafiscalidade, é a capacidade tributária ativa que pode ser delegada. Então a dinâmica aqui é a seguinte, o município celebra um convênio com a União para arrecadar e fiscalizar esse tributo. Ok, ele tem, gente, 50% dessa receita independentemente de qualquer coisa. Mas caso ele arrecade e fiscalize, ele fica com 100% dessa receita, ok? Então agora nós vamos voltar lá para a nossa questãozinha, justamente para a gente identificar qual que era a dinâmica. Eu vou resumir aqui, tá? Porque a gente já leu. De acordo com a Constituição, o ITR é um tributo de competência da União e 50% do produto pertence ao município. Olha o desenho que nós fizemos. Se um município pode arrecadar e fiscalizar, veja aí, opte por fiscalizá-lo e cobrá-lo na forma da lei. Isso aqui é importante, ele não pode reduzir o montante, tá bom? Então, caso ele arrecada e fiscaliza, como é que acontece? Caberá ao município a integralidade dessa arrecadação. Ok, dentro do nosso desenho também. Ele diz aqui para a gente que em dezembro de 2015 ele celebrou o convênio com a União. E aí o ITR ficou lá na arrecadação do município, ó, fiscalizá-lo e cobrá-lo, enquanto o município mantivesse a observação de tudo que tivesse, claro, dentro do nosso convênio. Então, quando o município arrecada e fiscaliza, gente, ele que vai ficar com a receita. Ah, só o detalhe, né? O sujeito ativo da obrigação tributária principal relativa ao ITR incidente sobre as propriedades territoriais rurais localizadas nesse município será apenas o município. Por quê? Porque se é o município que está arrecadando e fiscalizando, ele que se torna o sujeito ativo. Por exemplo, se por acaso você, contribuinte do ITR, não paga, é ele que vai te executar, tá bom? A competência é federal. Quando a União está arrecadando e fiscalizando, ela cobra, ela fiscaliza e ela inclusive executa caso você não pague. Se ela passa a arrecadação e fiscalização para o município que se torna o sujeito ativo tanto para cobrar, tanto para fiscalizar, quanto para executar.
caiu uma questão muito próxima a essa no penúltimo exame da nossa prova, tá bom? Então, bastante cuidado com isso daí. Letra A. Próximo exercício. De acordo com o CTN, é de 5 anos contados da data da sua constituição definitiva o prazo para a propositura de ação para cobrança de crédito tributário. De acordo com o CTN, o referido prazo é prescricional, se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. Letra B. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a fluência do referido prazo. Letra C. A não propositura dessa ação no referido prazo acarretará a decadência do direito fazendário de cobrar. Letra D. Qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor suspende a fluência de referido prazo. Então, atenção, o que ele pede aqui é de 5 anos, tanto o prazo de prescrição quanto de decadência são de 5 anos. Só que conta diferente, eu vou te mostrar isso agora. Então, contados da constituição definitiva, é aqui que vai definir a questão para a gente. Eu vou aproveitar que tem um espacinho aqui para a gente já colocar esse desenho. Essa linha do tempo, né, o prof usa sempre, ela é bem ilustrativa no que diz respeito ao caminho que o tributo deve seguir. Então, sem desespero aqui, gente, ó, HI é hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento. Do lado de cá, dívida ativa, certidão da dívida ativa, execução fiscal e embargo à execução. Quando o fisco perde o direito de lançar o tributo, nós estamos falando aqui da figura da decadência. E a decadência, ela está lá no artigo 173 do CTN. Aqui mais à frente, ele tem uma ação de cobrança. O cara que não paga esse tributo, ó, o cara escolheu o caminho do não pagamento, ele vai pagar ele acompanhado, o tributo com multa, com juro, com correção. Então, aqui na frente nós temos uma ação de execução. Então, a perda do direito de ação, está aqui, atenção para os conceitos, a perda do direito de ação nós chamamos de prescrição. E a prescrição é o artigo 174 que você vai buscar. Então, quando ele perde o direito de lançar o tributo, decadência, quando ele perde o direito de ação, prescrição. Quando você vai aqui para o artigo 174 do CTN, você vai ver que a perda do direito de ação, essa prescrição, ela será de 5 anos contados, olha o tanto que a linha te ajuda, da constituição definitiva do crédito. Então, o que é contado da data da sua constituição definitiva? Prescrição. É desse instituto aqui que a sua questão está falando. Agora a gente vai identificar o que é que ela está falando sobre causa, porque ela trouxe algumas ideias aqui para a gente, sobre interrupção. Veja bem, ó, interrompe o prazo de fluência, suspende o prazo de fluência. O prof tem uma frase para te ajudar, que é a seguinte. Cuidado, e você pode gravar essa frase, porque quando aparece dentro do direito tributário a expressão de sempre, nunca, jamais, a chance disso estar errado é muito grande, mas nessa você pode confiar. E a frase é a seguinte. A prescrição, ela se interrompe e a prescrição, ela suspende. Então, a prescrição poderá se interromper ou suspender. Ponto e vírgula, do lado de lá, a decadência jamais se interrompe, a decadência jamais suspende. Então, grava isso porque te ajuda demais nessa questão. Porque ela vai falar assim, a decadência será suspensa, decadência não suspende. A prescrição será interrompida, beleza. Inclusive, tem um artigo que traz quais são as causas de interrupção da prescrição. Vamos voltar lá? Veja aqui, o artigo 174, meu povo, traz um parágrafo único. E no parágrafo único, ele traz 4 incisos que representam causas de interrupção da prescrição. Então, vai ouvindo. Interrompe a prescrição, inciso 1, o despacho do juiz que ordenar a citação, lá na execução fiscal. 2, o protesto judicial. 3, qualquer instrumento judicial que institui em mora o devedor. 4, por qualquer meio extrajudicial
que importe em reconhecimento do débito por parte do devedor. É só você pegar o 174 aí no seu código e dar uma olhadinha, que você vai encontrar essas informações que eu acabei de te passar. Então, o que ele falou aqui para a gente? De acordo com o CTN, é de 5 anos, contados da constituição definitiva, ou seja, ele está falando de prescrição, o prazo para a propositura de ação de cobrança do crédito tributário. De acordo com o CTN, o referido prazo que é prescricional se interrompe pela citação pessoal feita pelo devedor. Não é a pessoal, é o despacho do juiz que ordena a citação que interrompe. Letra B. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a fluência do referido prazo. Exatamente isso daí é o inciso 4 desse artigo 174 que a gente acabou de passar, que a gente acabou de fazer a leitura, tá bom? Vamos ver porque que as outras estão erradas. Letra C, a não propositura dessa ação no referido prazo acarretará decadência do direito fazendário de cobrar. Perda do direito de ação não é decadência. Decadência é perda do direito de lançar o tributo. Letra D, por qualquer ato judicial que constitua em mora, o devedor suspende a fluência de referido prazo. Vimos lá que são causas de interrupção. Cuidado, tá? A sua prova hoje cobra bastante esses conceitos de prescrição e decadência e o prof sempre dá essa dica. Às vezes você apenas se situando nessa linha do tempo, nesse caminho, vendo que a decadência está lá atrás, a prescrição está lá na frente, mais próxima da ação de execução, você já vai bem e consegue resolver o seu exercício, tá bom? Próxima questão número 3 aqui. Opa. Relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal, letra A, não autoriza a União a instituir impostos que sejam de competência dos municípios, exceto no caso de guerra interna ou golpe de Estado. Letra B, autoriza a União a instituir impostos extraordinários que também sejam da competência dos Estados, devendo integrar-lhes 50% da receita oferida a título de repartição de receita. Letra C, permite apenas aos municípios instituir e cobrar contribuição de melhoria. Letra D, autoriza a União a instituir impostos novos não previstos no texto constitucional, desde que sejam não cumulativos e não tenham um fato gerador ou base de cálculo próprios discriminados nessa Constituição, cabendo aos Estados e ao DF 20% da arrecadação a título de repartição de receita. Bom, gente, mais uma questão que trata sobre competência. Nós temos 6 classificações de competência: privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. Então, cada letrinha ali trouxe um pedacinho de alguma competência. Teve competência comum, teve competência extraordinária, teve competência residual. E o professor já pede para que você fique bastante atento com essa competência residual, porque a prova da OAB ela adora essa ideia, ela adora essa classificação. A prova, ela nunca vai pedir para você quais são as 6 classificações, são 4 assertivas na sua prova, quais são as 4 classificações. Não, ela tem um rito muito conhecido, que é esse aqui. Ela bota a historinha lá falando, por exemplo, que a União instituiu um imposto novo e fez isso por meio de uma lei ordinária. Ou então ela fala que um Estado precisava de uma receita, instituiu uma contribuição nova. E aí, atenção, gente, porque nós temos aquela dinâmica da regra do direito tributário. 90% dos tributos devem ser criados por meio de lei ordinária. Nós só temos 4 tributos que devem ser criados por meio de lei complementar. Quais são eles? O imposto sobre grandes fortunas, os empréstimos compulsórios, os impostos residuais e as contribuições residuais. Então, 4 tributos que seguem a lei complementar. Lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta, tá bom? Então, já pega essa distribuição e guarda essa listinha que ela vai te ajudar bastante. E aí, a OAB tem essa cobrança conhecida porque ela troca ou na fonte ou no ente tributante. Foi por isso que eu dei os 2 exemplos aqui para você. Olha, a União criou um imposto novo por meio de lei ordinária. Imposto novo é o famoso imposto residual, é por isso que chama residual. É um imposto inédito, não previsto, diferente do que está na Constituição, é imposto residual. Isso tem que ser criado, olha a listinha, por meio de lei complementar. Então, quando ela fala para você que a União criou por meio de lei ordinária, está errado aqui. Ou ela troca o ente.
Um estado precisa de receita, então ele criou um imposto novo. Quem cria imposto novo? Só a União, então ela trocou aqui o ente competente. Esse é o jogo que ela faz. E aí, além dessas expressões que eu acabei de passar para você, de que é um imposto novo, um imposto inédito, um imposto não previsto, uma contribuição diferente daquela que está na Constituição, isso te empurra o tempo inteiro para a competência residual. E você vai lembrar o seguinte, para que um tributo residual possa ser cobrado, ele precisa de 4 coisas. Ele precisa... Peraí que eu peguei errado. Não, é a outra mesmo. Ele precisa de respeitar a lei complementar, ele precisa respeitar o princípio da não cumulatividade. Se você quiser um bom conceito, está lá no próprio artigo da Constituição, 155, parágrafo 2º, inciso 1. E ele precisa ter base de cálculo ou fato gerador diferente de outros impostos. Só cuidado com isso, gente. Imposto residual, imposto com imposto, tá? Tem também a contribuição residual. A contribuição residual ela segue a mesma ordem, só que aí tem que ser diferente de outras contribuições. Lembra daquela música idiota, cada um no seu quadrado? É isso aqui, tá bom? Então separa. Olha os 4 requisitos então, lei complementar, não cumulatividade, base de cálculo ou fato gerador diferente de outros impostos. Veja aqui o caput lá da questão, relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal, letra D, autoriza a União, isso é só da União, instituir impostos novos, olha o residual aí, não previstos no texto constitucional, mais um elemento aí para você, né? Desde que sejam, olha os requisitos, não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Ela só deixou de fora aí a lei complementar, mas ela deu todos os elementos para você. E esse imposto residual tem mesmo esse repasse, tá? Lá na parte de repartição de receitas, começa ali no 157 da Constituição, ele dita que 20% da arrecadação de eventual imposto novo, de imposto residual, ficará com o Estado, tá? Ou o DF. É um tributo federal, mas essa repartição de receitas joga 20% lá para os estados. Tudo bem? Então, bastante cuidado, a sua prova adora competência residual. A gente vai para a próxima questão, nosso próximo bloco.